Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo. Estamos na semana 13 do Faça em Casa, ok? Nessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre os estados físicos da água, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a água, sobre o ciclo da água. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês como que a água pode ser encontrada na natureza. Então, os estados físicos da água são os mesmos estados físicos da matéria, que eu já passei para vocês, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A água no estado líquido é a água, por exemplo, que a gente utiliza para beber. A água no estado gasoso é a água presente na atmosfera, na forma de vapor de água. E a água no estado sólido é a água presente nas geleiras e também aquela água presente lá no nosso congelador, na forma do gelo. Ok? Então, na natureza, nós podemos encontrar a água nesses três estados físicos. O interessante é que, mesmo a água sendo encontrada nesses três estados físicos, ela pode passar de um estado físico para outro. Ou seja, ela pode ter seu estado físico modificado. Essa mudança de estado físico ocorre por causa da variação de temperatura. Então, às vezes, quando a água é aquecida, ela passa de um estado físico para outro. Quando ela é resfriada, congelada, ela também passa de um estado físico para outro. Então, cada mudança de estado físico, ela tem um nome. Por exemplo, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, eu chamo essa mudança de fusão. Isso ocorre quando a temperatura da água aumenta. Um exemplo é quando a gente tira a forminha de gelo do congelador e deixa sobre a pia. Depois de algum tempo, o gelo se transforma em água líquida. Isso quer dizer que ali ocorreu a fusão. Quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, nós falamos que ela evaporou. Então, o nome dessa mudança é evaporação. É o que acontece quando a gente deixa uma água fervendo e esquece aquela água fervendo. Depois de algum tempo, ela secou. Na verdade, ela evaporou. Essas duas mudanças, fusão e evaporação, ocorrem com o aumento da temperatura. Já com a diminuição da temperatura, eu tenho a solidificação, que é um exemplo de quando a gente coloca a água no congelador, na forminha do gelo. Depois de algum tempo, a água no estado líquido passou para o estado sólido, porque virou o gelinho. E também eu tenho a condensação, que é quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido. É o que ocorre nas nuvens, por exemplo. Quando a água que evapora da superfície terrestre chega até as nuvens na forma de vapor e lá ela se condensa, ou seja, ela se transforma em gotículas de água que depois retorna na forma de chuva. Então, a solidificação e a condensação são mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura. Então, isso quer dizer que a água ela pode passar de um estado físico para o outro, na natureza, na nossa casa, e essas mudanças elas ocorrem em decorrência da mudança de temperatura, ok? Então, a temperatura ela influencia na mudança de estado físico da água, ok? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo da água, que é um exemplo bem fácil de vocês entenderem como que ocorre essa mudança de estado físico na natureza, no meio ambiente, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a semana 14.